Oi, pessoal. Então, a gente vai fazer aqui uma breve revisão do nosso edital específico para ingresso do mestrado em ensino em 2025, que tem as inscrições abertas até o dia 18 de outubro de 2024. Bom, o nosso edital ele começa com as disposições gerais, o público-alvo, que pode ser graduados ou graduandos em qualquer área do conhecimento. Nós informamos o número de vagas, nós temos 36 vagas para a modalidade de ampla concorrência, 4 para tais da Unipampa e 4 para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, totalizando 44 vagas. Mas as vagas, elas são por orientador, então aqui a gente tem quantas vagas cada orientador abriu dos professores da linha 1, quantas vagas cada orientador abriu para os professores da linha 2. Neste edital, todos os professores abriram 2 vagas. As nossas inscrições vão até o dia 18 de outubro, então é preciso se antenar, não deixar para a última hora, para o último dia, e fazer logo a sua inscrição. Aqui, então, a gente tem no item 5 do edital, quais são os documentos que a gente precisa entregar para ter a inscrição homologada. É muito, muito importante que os candidatos possam observar cada um desses documentos para não faltar nenhum documento lá junto ao formulário de inscrição. Bom, a gente tem também aqui algumas informações sobre o processo seletivo, e aqui a gente pode verificar que nós vamos ter este ano 2 etapas, as 2 são eliminatórias, análise da produção científica, uma pontuação máxima de até 100 pontos. Essa produção científica, ela vai valer de 2019 até 2024. Depois, no anexo 1, vocês têm que observar com toda a atenção o conteúdo do anexo para ver exatamente o que conta e o que não conta, para anexar só documentos que contam nessa produção. Depois, a gente tem, como etapa eliminatória, a carta de motivação, que também vai valer até 100 pontos, e ela também é eliminatória porque candidatos com menos de 70 pontos na carta de motivação não vão configurar nem como suplentes. Nós vamos ter 2 etapas de desempate, já que as 2 etapas são eliminatórias, e é importante a gente observar esses critérios de desempate, até para fazer a escolha, na primeira etapa, de quais são as produções que vão contar, e quais produções vão contar mais em caso de haver muitos candidatos empatados para o mesmo professor, né? Lembrando que as vagas são por professor. Então, aqui a gente tem uma lista de 16 critérios de desempate na primeira etapa, que são muito importantes que vocês leiam. Depois, a gente tem aqui 17 critérios de desempate após a segunda etapa, quando a gente vai somar, então, as notas da primeira etapa e da segunda etapa daqueles candidatos que tirarem uma nota superior a 70 na carta de motivação. É importante vocês observarem esse item 7.6 aqui do edital, em que nós temos apenas 6 candidatos passando para a segunda etapa. Quais são os 6 candidatos? Apenas os 6 primeiros candidatos para cada professor, lembrando que são 22 professores, né? E no ato do formulário de inscrição, vocês já escolhem para qual professor vocês estão se candidatando. Apenas os 6 primeiros vão concorrer às 2 vagas daquele professor, tá? Então, só as 6 melhores produções vão levar que a carta seja corrigida, tá? Então, os candidatos do 7º lugar para trás, para aquele professor, não fazem parte da segunda etapa da avaliação. E na segunda etapa, então, o candidato precisa tirar pelo menos 70 na carta para ficar entre os candidatos classificados e talvez suplente, caso os candidatos, 2 primeiros candidatos, não façam a matrícula ou desistam da vaga. Bom, a gente é bem enfático em dizer que os candidatos tomem muito cuidado, né, em relação à questão de plágio, o excesso, né, o uso da inteligência artificial na produção da carta de motivação, porque se nós detectarmos, esse candidato é sumariamente eliminado. A gente recomenda, então, que vocês leiam muito esse edital e, principalmente,
os anexos. No anexo 1, a gente faz todo um detalhamento do que conta na produção científica. Só que como nesse ano a gente tem um corte de que ela vai pontuar no máximo 100 pontos, e o candidato, se porventura ele tiver mais produções do que as que ele poderia informar, passando de 100 pontos, ele vai precisar fazer uma escolha, com base nos critérios de desempate, de quais são as produções que ele tem que mais lhe favoreceriam nos critérios de desempate. Tá? Cada tipo de produção é descrita e especificada de acordo com os critérios que nós estabelecemos do que é um capítulo, ou seja, há uma definição do que é um capítulo, há uma definição do que é um livro, até quantos autores pode ter, há uma definição do que é o artigo, uma pontuação discriminada de cada tipo de artigos, de acordo com quais, o que é um trabalho completo, o que é um resumo expandido, o que é um resumo simples para a nossa avaliação. Tá? Então, aqui há toda uma definição do que conta e o que não conta, e o que conta mais e o que conta menos, de acordo com os critérios de desempate. Então, por exemplo, se um candidato ele tem uma produção que vale 50 pontos e outra que vale 75, não tem problema. Ele pode colocar as duas, mas o que ele vai pontuar no máximo 100 pontos. Por isso que é importante ele olhar para os critérios de desempate, para ele ver o que seria mais benéfico para ele, caso ele empate com outro candidato, que também vai fechar 100 pontos, nesse caso, né, de 70 mais 50, que lhe favoreceriam caso tenha outros candidatos empatados com ele. Bom, então aqui a gente tem no anexo 2 o checklist da produção científica, que diz exatamente como vocês devem informar essa produção científica nesse documento que é anexado no formulário. No anexo 3, a gente tem as orientações sobre como construir a carta de motivação. Ela tem que ter no mínimo 1.300 palavras, no máximo 1.600 palavras, e aqui tem toda uma descrição do qual é o conteúdo da carta, do que precisa ter a carta. E essa carta também deve ser assinada, né, no sistema eletrônico gov.br, assim como o checklist. Em relação ao checklist, que está aqui como anexo 2, mesmo que o candidato não tenha nenhuma produção, ele precisa assinar e dizer: não possuo produção bibliográfica no período solicitado. Já em relação ao anexo 4, o candidato ele vai ser informado exatamente de quais são os critérios que a comissão de avaliação vai verificar na carta. Então, não basta só ele ler o anexo 3, ele precisa ler o anexo 4, depois de produzir a carta, e verificar enquanto a sua carta, enquanto a sua produção mais se aproxima dos níveis de excelência em cada um dos 4 critérios de avaliação da carta, porque esse é o documento que a comissão de avaliação vai usar para pontuar a carta. Então, nós temos critérios e nós temos níveis. Em cada critério, o candidato poderá receber 25 pontos, 20 pontos, 15 pontos, 10 pontos ou 5 pontos. Então, ele precisa ler esse documento para entender o que é esperado dele na carta de motivação e como ele pode produzir essa carta para atingir o máximo da pontuação. Depois a gente tem aqui no anexo 5 um modelo de recurso, caso o candidato precise usar na avaliação da carta ou na avaliação da produção científica. Ele tem um modelo de concordância com o orientador designado diferente daquele indicado, caso ele fique de suplente na lista geral, né, e algum professor não tenha um candidato mínimo, né, não tenha um mínimo de 2 aprovados. Ele tem um modelo, então, de concordância com o orientador ou de desistência da vaga, caso ele não concorde em trabalhar com um orientador diferente daquele que ele foi, que ele mesmo indicou na sua ficha de inscrição. Bom, pessoal, por enquanto é isso, de uma forma bem breve. É muito, muito importante que vocês leiam todos os anexos. Nos anexos, a gente detalha exatamente o que conta, o que não conta. Trazemos os critérios de avaliação, trazemos os critérios de confecção dos instrumentos avaliativos nesse processo seletivo. Boa sorte a todos.